Bem-vindos a mais um episódio da série Lideranças que Inspiram. E hoje a gente vai falar de um tema muito fundamental e muito essencial, para lideranças que querem inspirar, que querem ser reconhecidas como lideranças inspiradoras. E meu nome é Verônica, mentora do programa que te ajuda a ser reconhecida como uma liderança inspiradora. Então hoje a gente vai falar sobre como planejar conversas difíceis de forma construtiva e inspirar a sua equipe aí. Então, para a gente começar, que tipo de conversa difícil a gente está falando aqui? É aquela conversa difícil de quando você precisa dar um feedback crítico, quando você precisa intermediar um conflito, quando você precisa tomar uma decisão que às vezes é impopular, que você sabe que não vai agradar a todo mundo, liderança é sobre isso também, e também quando você precisa informar uma mudança de direção da empresa que você está, da sua organização. Então, esses são alguns exemplos que eu dei aqui de conversas difíceis que você precisa dominar e saber como planejar para fazer com que esse tipo de conversa seja conduzido de forma mais construtiva para você conseguir inspirar a equipe ao invés de desmotivar ou ao invés de trazer um sentimento que vai afastar a sua equipe de você ou do objetivo aí da sua organização, tá bom? Então vamos lá. O planejamento, quando a gente fala de planejar conversas difíceis, a gente está falando aí da principal ferramenta, a ferramenta essencial para você conseguir sustentar uma liderança inspiradora. Planejamento é a chave do sucesso de muitos empreendedores e também é a chave de sucesso para o reconhecimento de um profissional comum e o reconhecimento de uma liderança inspiradora. Então é uma ferramenta essencial e principalmente quando você lida aí no seu dia a dia com desafios complexos, como desafios que uma liderança passa no dia a dia para lidar ali com o time, para lidar com gestão, para lidar com N coisas que acontecem ali. Então, antes de mais nada, a gente precisa, para a gente conseguir fazer um planejamento, a gente precisa primeiro se conhecer para identificar o nosso próprio gatilho emocional. E por que eu digo isso? Porque somente assim, somente quando você conhece a você mesmo e os seus próprios gatilhos emocionais, você consegue se manter centrado sob a pressão de uma conversa difícil ou de um conflito que você está passando aí na organização. Então, conhecer os seus gatilhos emocionais vão te ajudar a conduzir essa conversa difícil de forma construtiva. Porque se você não se conhece a sua forma de reagir também a essa pressão, ou a pressão que quando você está lidando com uma conversa difícil, você também vai receber pressão dos seus pares, você vai receber pressão do seu próprio time, a forma que eles vão receber isso. Então, se você não está emocionalmente consciente sobre como você reage a esse tipo de pressão, como você reage ao comportamento das pessoas, você vai estar ali muito à mercê, você vai estar ali, vai gerar um desconforto para você mesmo e vai tornar muito mais difícil o seu alcance, sabe, para uma conversa construtiva. Então, você conhecer os seus gatilhos emocionais é importante para você conseguir se manter ali firme, diante daquela pressão e conseguir também fazer com que o seu planejamento seja mais eficaz, seja mais eficiente. E aí, quando eu falo de gatilho emocional, você deve estar perguntando, mas Vê, de que você está falando? Que gatilho emocional é esse? Quando eu falo de gatilho emocional, é quando você se conhece ao ponto de saber que se eu estou muito ansiosa para fazer uma reunião, isso acontece muito comigo. Estou muito ansiosa para lidar com esse assunto, para resolver essa questão. Então, se eu sei que eu vou ficar ansiosa para poder passar por aquilo ali, eu quero fazer com que aquilo ali aconteça o mais rápido possível, eu vou acabar me atropelando. Então, eu preciso conhecer que eu tenho essa ansiedade para eu conseguir incluir esse meu gatilho emocional no meu planejamento também. Então, quais são as armas que eu posso utilizar ali para me ajudar a lidar com essa ansiedade e não acabar me atropelando nessas conversas difíceis? Então, esse é um exemplo que eu dei, mas tem muito mais. Por exemplo, quando você percebe que você fica na defensiva para receber uma crítica, toda vez que você recebe uma crítica, você começa a se expandir demais os ânimos, a falar um pouco alto, é a sua maneira de reagir. Então, quando você conhece que isso mexe com você de alguma forma, aquela situação ou aquela conversa mexe com você de alguma forma, você consegue se preparar para evitar ou se preparar para combater
essa situação da melhor forma possível. Então, quando eu falo de se conhecer e conhecer os seus próprios gatilhos mentais, é você entender bem como você reage diante da pressão de outras pessoas, diante do comportamento de outras pessoas. E principalmente das pessoas que estão ali ligadas a essa situação, a essa conversa difícil que você precisa ter. Seja uma equipe ou seja uma pessoa só, um feedback, como eu falei. Então, é você saber como você vai reagir, tá? E aí depois você planejar para esperar aí a reação das outras pessoas. Então, o planejamento, ele deve mapear possíveis impactos da conversa também. Então, primeiro você vai olhar ali para você, né, o seu impacto diante dessa conversa e o impacto das pessoas. Então, o que você espera? Quais são as possíveis reações que podem gerar impacto aí nessa conversa difícil das pessoas, né? Seja para uma pessoa ou para uma equipe. E aí você vai tentar, dentro do seu planejamento, tentar suavizar esses impactos, suavizar danos, que a gente chama, né? E aí você precisa considerar as diversas perspectivas para você conseguir construir argumentos que sejam convincentes, né? Porque uma conversa difícil, para você lidar com isso de forma construtiva, você precisa estar preparado ali por o que esperar das pessoas. Se as pessoas receberem dessa forma, como que eu lido? Que argumento convincente que eu vou utilizar para acalmar o ânimo, para tentar trazer uma perspectiva que vai trazer um pouco mais de consciência, que vai trazer um pouco mais de tranquilidade para as pessoas. E aqui eu não tô dizendo para você trazer argumentos falsos, tá? Ou uma falsa sensação de tá tudo bem, mas você ser convincente, para que as pessoas realmente entendam o que está acontecendo e entendam as melhores perspectivas que elas podem estar conscientes ali, e para que elas entendam a perspectiva da forma correta, de como lidar com aquela situação, como lidar com aquele feedback, como lidar com aquela mudança de direção da organização, do próprio time. Então, a perspectiva, você trazer perspectivas para lidar com perspectivas diferentes das outras pessoas, tá bom? Então, uma coisa que pode ajudar dentro desse planejamento é você dividir esse diálogo em fases. Fases claras que vão ajudar você a conduzir o processo com maior controle e uma maior clareza. E também para te ajudar a não se perder durante o processo dessa conversa difícil, né? Você vai fazer o seu planejamento em 3 fases. E uma recomendação que eu gosto muito de trazer é se você tiver possibilidade, treinar essa conversa difícil antes. Né? Você pode treinar dependendo da conversa que for. Treinar ali com os seus pais, treinar com um amigo, dependendo, né, do teor da conversa, se não é uma conversa restrita, sabe? Então você entender isso e treinar. E se não posso dividir isso com ninguém, ver só com a pessoa. Treina no espelho antes. É uma boa alternativa também para você identificar o que funciona e você também identificar, de repente, ali uma coisa que você não planejou e que pode acontecer, e aí só na hora que você tá ali treinando, que você vai perceber, nossa, mas e se acontecer isso? O que eu vou fazer? Então, isso precisa, pro seu plano estar eficiente, você precisa tentar, eu sei que todas as possibilidades de uma conversa difícil você não vai conseguir antecipar, por mais que você treine, né? Porque pessoas são únicas e não dá pra você antecipar a reação delas, a não ser que você tivesse uma bolinha de cristal. Eu gostaria de ter uma, mas... Vamos lá então, né? Não dá pra fazer isso. Mas o treino e o planejamento vão te ajudar a fazer isso de forma construtiva. E quanto mais você conhece as pessoas, quanto mais você testa algumas coisas, outras conversas, por exemplo. Às vezes você já teve uma conversa antes, uma conversa difícil, mas foi outra questão. Às vezes é uma questão da empresa que você teve com a equipe. Então, a reação de cada um ali, pela reação de cada um ali naquela situação, mais ou menos você já conhece um pouquinho. As pessoas já sabem como elas podem. Sempre tem aquela pessoa mais que você tem que saber o argumento para poder, né, baixar ali a energia. Tem aquela outra pessoa que vai ficar neutra, mas que você sabe que ela tá neutra, mas ela vai te dar problema depois, porque ela não tá entendendo, ou ela tá entendendo e depois ela vai tomar carta na manga ali pra poder...
sabe? Fazer que não entendeu, ou isso não estava claro, por que não falou nada? Então, para lidar com os perfis, né, você já precisa estar bem preparada nesse planejamento aí. Então, você vai conhecendo as pessoas, você já sabe um pouquinho ali, para esse tipo de perfil aqui, esse aqui eu tenho que tratar dessa forma, né? E aí, juntando com outro perfil, eu vou fazer dessa forma aqui, que vai ficar mais claro para essas pessoas, para a forma que eu já conheço essas pessoas, como elas vão reagir a essa situação. E, então, vamos lá, né? Para como faz esse planejamento? E dividindo em fases, né? Vamos trazer este ponto de esclarecimento. Então, quando a gente fala de planejar conversas difíceis, a gente vai dividir em fases e uma estratégia que é uma estratégia muito eficaz. Isso vai ajudar também a manter o foco no que realmente importa e você vai conseguir dirigir o diálogo de forma suave, como eu disse, e construtiva, que é o que a gente quer fazer, que é como uma liderança inspiradora age. Então, uma forma poderosa de fazer essa divisão é pensar em 3 momentos principais. O primeiro momento é a abertura, o segundo momento é o compartilhamento de perspectivas e o terceiro momento é caminho para frente, que é a parte da resolução. Então, no momento na fase de abertura, né, é quando você vai fazer a abertura. Você vai estabelecer um tom respeitoso, colaborativo, vai trazer ali o objetivo da conversa. Sabe aquele combinado inicial, né, do que você vai falar, o que pode, o que não pode? Vai fazer aquele combinado inicial na reunião, dependendo da reunião. Então, você vai dar clareza do objetivo da conversa e o que você quer com essa conversa, né? Com essa conversa difícil aí que você vai ter com uma pessoa ou com uma equipe. E aí, você vai trazer isso de forma muito clara e deixar as pessoas já tirarem dúvida de cara sobre esse objetivo. Vocês têm dúvidas sobre o que a gente vai falar aqui? Deixa as pessoas falarem, né? Porque se você não deixa esse espaço logo no início, quando você está abrindo a conversa, as pessoas podem guardar, reprimir dúvida, e por ela estar reprimindo, essas pessoas estarem reprimindo essa dúvida, isso vai fazer com que elas não prestem atenção no que vem depois, né? Então, deixa elas falarem, né? Dá esse espaço. Porque aí, quando elas libertarem a mente dela dessa repressão, eu preciso falar isso, eu preciso entender isso, não está claro para mim. Só quando elas se livrarem desse conceito inicial que elas vão conseguir se abrir para o próximo passo, para o próximo estágio da conversa. Então, no segundo estágio da conversa, você vai trazer sobre o compartilhamento de perspectivas. O que é isso? Quando você vai escutar toda a visão, quando você vai expor a sua perspectiva também de forma ponderada, diante do que as pessoas estão trazendo para você. E aí isso você vai trazer exemplos, você vai tentar fazer com que as pessoas interpretem, diante do que você escutou delas, fazer com que as pessoas interpretem da forma que você entende que é clara. Então, para isso, por exemplo, você percebeu ali no comentário de uma pessoa que essa pessoa não entendeu bem pelo comentário que ela fez. Então, traz numa perspectiva diferente, tenta abordar de uma forma diferente. É como um professor dá aula. Às vezes ele explica de uma forma que alguns alunos entendem, mas um outro não entende. Então, ele muda a abordagem. Tenta explicar de uma forma diferente, com exemplos diferentes, porque somos pessoas diferentes. Então, cada um vai entender essa clareza de forma diferente. Então, aí é a hora de você compartilhar perspectivas diferentes sobre o assunto, tá? E tentar argumentar ali o que as outras pessoas trouxeram, tá bom? E eu gosto muito de, tanto na fase de abertura, né, quanto na fase do compartilhamento de perspectivas, você manter ali uma mínima documentação do que está acontecendo. Aí fala, nossa, mas documentar para quê? A documentação que eu estou trazendo aqui é você deixar claro o que você está dizendo, o que as outras pessoas estão dizendo. E aí, o documentar é você ter ali um mural, por exemplo, com todas as 3 fases. E esse muro ele pode ser num quadro branco, se for presencial, e aí você trabalha ali com papel e caneta com as pessoas, ou post-its, peça para as pessoas colocarem ali a perspectiva delas. Não escrever tudo que elas vão falar, mas a ideia principal no post-it antes de falar e colar lá nessa fase, né, da conversa que você está conversando. Se a reunião for remota, se for virtual, você tem aí apps que você pode utilizar
para fazer esse mural, como o próprio Mural, né? O Miro também é uma outra ferramenta que você pode utilizar, e aí você monta esse template ali dentro, né? E aí você vai fazendo essa reunião de forma colaborativa. Isso faz com que as pessoas se situem melhor no que está acontecendo e evitam perder o foco do que está acontecendo ali. E não gera dúvida sobre quem falou o quê. E você tem essa documentação depois. Isso não serve, tá? Para você criar medo nas pessoas, nem nada disso. Se for um tema, um assunto que seja muito delicado, por exemplo, um feedback só para aquela pessoa, ou um tema muito polêmico, evita o quadro, porque as pessoas vão se sentir talvez desconfortáveis para poder falar a opinião delas. Se tudo que ela for falar precisar escrever no papel ou precisar escrever ali no quadro. Então, tenta identificar também quando é possível você fazer isso e quando não é, tá bom? Se for para tomar uma decisão ou trazer ali uma mudança de direção da organização, eu acho super válido, porque as pessoas vão se sentir parte do processo, tá? Então, é muito válido você entender quando utilizar. E, às vezes, se for, por exemplo, com uma pessoa, é muito legal, uma pessoa só um feedback e tudo mais, é muito legal você fazer isso, mas talvez não compartilhar com a pessoa. Mas, por exemplo, se for uma reunião remota de feedback, você ter ali e você ir pontuando, sabe? O que você trouxe, como se fosse uma ata, só que você fazer isso no Mural, dividido ali nas etapas, ou você fazer isso no próprio Word mesmo, com as etapas, né? E aí depois você saber, identificar exatamente o que cada um trouxe, como que foi essa conversa, né? Entre você e a pessoa, para você conhecer melhor as pessoas e se conhecer também quais foram as suas reações durante a conversa. Uma outra alternativa, se a pessoa autorizar, você gravar também a conversa, tá bom? Mas eu gosto muito do Mural, né, que eu falei, né, você conseguir trazer a colaboração e as pessoas veem ali o que está acontecendo, veem as ideias. Isso vai ser muito importante, principalmente para a terceira fase, que é o caminho para frente de resolução, porque as pessoas vão conseguir identificar quais foram as ideias que cada um trouxe, quais foram as perspectivas, né? E aí como que a gente resolve isso? Qual o caminho que a gente vai seguir relacionado a essa conversa difícil? Então, todas as pessoas conseguem identificar e a gente consegue resumir melhor o que foi aquela conversa, principalmente se for dentro de uma equipe, e selecionar dentro daquele contexto geral ali o que a gente pode contemplar para poder resolver dentro do que foi discutido, né? Então, se você aí se interessou, quer ter um template, né? Digita aí, eu posso te entregar esse template no Mural ou no Miro, eu posso te entregar esse template, é só você digitar aqui nos comentários que eu quero o template, e aí, se você estiver aqui comigo no Instagram, você pode enviar o template, enviar o seu e-mail no meu direct, e se você tá aqui comigo no YouTube, vai lá no meu Instagram e deixa um direct com o seu e-mail, tá bom? O meu Instagram é @eu_Verônica Dalmásio, tá bom? Então, vai ser um prazer poder te ajudar com isso. E o terceiro momento aqui desse planejamento, como eu falei, que é o caminhos para frente de resolução, você vai colocar as cartas na mesa, né? Que é pegar, como eu falei, tudo que foi discutido ali, só que dessa vez focando não na discussão, mas na resolução. Como que a gente vai resolver? Como que a gente vai seguir daqui para frente, depois de tudo que foi levantado aqui nessa conversa? Então, você vai trazer ali, de acordo com o seu planejamento, antes de levar isso a público, né, à consciência das outras pessoas, você já vai ter ali algumas alternativas de resolução. Então, é a hora de você, durante a conversa, quando as pessoas estiverem trazendo outras perspectivas, você entender se as alternativas de resolução que você planejou antes, que você identificou antes, ainda são válidas para você apresentar para eles ou não. Porque às vezes as pessoas podem ter trazido perspectivas que são muito válidas e que você não considerou e que pode ser uma opção melhor de caminho para seguir. Então você vai identificar se as alternativas que você pensou ainda são válidas. Se são válidas, você vai apresentar de acordo com o que você escutou ali, com a visão de outras pessoas. E se não, você vai falar, gente, eu até pensei em algumas alternativas aqui pra gente seguir, mas diante do que eu escutei aqui de vocês, eu acho válido a gente pensar junto em outras alternativas com base no que a gente conversou aqui hoje. Então aí você vai abrir ali o teu campo de discussão novamente para as pessoas trazerem as ideias de resolução. E quem já tiver ali, por exemplo, porque quando você está conversando, né, dependendo do que você tá, da forma que você está conduzindo,
as pessoas já vão pensar em possibilidades. Então, gente, eu tive um probleminha aqui na minha câmera e ela parou, sumiu aqui, parou de gravar e eu não entendi bem o que aconteceu, mas voltei, tá? Então, continuando aí de onde eu parei, né? É a hora, então, depois que você já fez ali a etapa 1, momento 1 de abertura, o momento 2 de compartilhamento de perspectivas, o momento 3 é a hora da solução. Então, como eu estava trazendo aqui para você, se você percebeu ali que as pessoas trouxeram uma direção diferente no rumo da conversa e que você percebe que as soluções que você pensou não são tão boas assim, de repente o seu time pode trazer opções melhores, é hora de abrir de novo para discussão. E aí, aquele mural que eu falei do template que você pode usar tanto virtualmente quanto presencial, ele vai ser muito útil. Então, se você não precisar usar para etapa 1 e 2, use para 3, porque é uma forma bem legal das pessoas conseguirem compartilhar rapidamente a solução. Uma coisa legal é que às vezes, quando você só abre para as pessoas falarem, às vezes quando uma tá falando, aí a outra quer falar também, e aí às vezes, poxa, ela perde a ideia. Então, quando você pede para as pessoas anotarem, ninguém vai perder a ideia. Então, e na hora de colocar lá, se for presencialmente, colocar lá no quadro post-it, e na hora que elas terminarem de anotar, na hora de colocar lá no quadro post-it, a pessoa vai falando, cada um vai falando na hora que for colocar lá o post-it. Então, é legal e fica interativo também a reunião. E quando é virtual, as pessoas podem estacionando os post-its ali no mural, no template que eu tô falando, e aí elas vão compartilhando ali e depois cada um comenta, se quiser comentar, tá bom? É legal. Dependendo se for muitas pessoas, é uma ótima oportunidade também. Se for muita gente e às vezes o seu tempo tá limitado, e, por exemplo, você tem, 20 pessoas às vezes numa reunião, não vai ter como 20 pessoas falarem, mas 20 pessoas vão poder compartilhar a ideia de solução delas. De repente você pode aproveitar esse momento, algumas pessoas compartilham e depois você remarca uma próxima para poder fechar a direção, para poder fechar as soluções ali e de repente vocês votarem, as outras pessoas, demais pessoas comentarem e vocês votarem nas melhores ideias, né, pequenas que seja, você sair com um próximo passo, tá? Então, se você não conseguir fechar a solução nessa reunião, porque teve muita ideia, ampliou bastante o assunto, você vai conseguir ver essas ideias e já planejar a sua próxima, então você já direciona também qual é o próximo passo. Sai da reunião com o seu objetivo previamente também alcançado, tá? Se não saiu dali com uma solução, você vai sair com pelo menos um próximo passo na próxima reunião, que vai acontecer amanhã, no outro dia a gente vai fechar isso aqui, certo? Então, sai pelo menos com o próximo passo. E deixa isso muito claro para as pessoas, tá? O grande desafio aqui é você influenciar de maneira construtiva, né? Esse conflito, essas conversas difíceis e evitar que essas conversas sejam destrutivas, porque uma conversa mal conduzida pode se tornar um desastre dentro da sua organização, gerar fofoca, gerar uma imagem ruim para você, gerar uma imagem ruim para a organização que você está. Então, com a habilidade correta e você identificar esses pontos, tentar fazer o planejamento, né, e se preocupar com esses detalhes que eu trouxe aqui na sua estratégia de como você vai conduzir essas conversas, né, então elaborando e conseguindo desenvolver todas essas habilidades, você vai conseguir com o tempo e fazer isso de forma natural, tá bom? E muitas das vezes é possível você encontrar terra comum, pontos em comum, né, mesmo em cenários que você entenda que é o caos, né, que estão uma convergência muito estranha. Então, não desanime se não rolar no primeiro papo, tá? Também. Você está se desenvolvendo. Então, quanto mais você praticar essas conversas difíceis e essas novas habilidades e estratégias, mais você vai conseguir tornar isso natural para você e fazer isso de forma mais simples, tá? E se você quer aquele template que eu falei para você conseguir fazer as fases do seu planejamento, não esquece de comentar que eu quero o template e enviar para mim o seu e-mail lá no direct do Instagram. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. E esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas se você ficou comigo aqui até agora, eu te agradeço, né, pela audiência. Eu espero que esse vídeo te ajude
a planejar conversas difíceis aí na sua organização, aonde você precisa ter essas conversas difíceis. E comenta aqui se você já teve conversas difíceis e como que foi para você. Se usou alguma estratégia diferente do que eu trouxe aqui e funcionou? Então, comente aqui, vamos contribuir para a nossa comunidade aqui ficar forte e a gente conseguir se ajudar, tá? Quando a gente se ajuda, a gente cresce, todo mundo cresce junto. Então, muito obrigada, gratidão de verdade. Não esquece de seguir, curtir, tá bom? Aqui no canal do YouTube e me segue lá também no Instagram, tá bom? Obrigada, beijo, tchau, tchau.